Amém. Talvez alguns, observando o título, tenham dito: e Jonatas deve cantar um trecho daquela música do Jota Quest, não é? Mas para a alegria de vocês não vai ser dessa vez também que eu vou cantar. Mas a banda, na verdade, foi muito feliz com essa expressão: amor maior que eu. Amor maior que eu, porque na verdade o verdadeiro amor é sempre fora dessa perspectiva egocêntrica que naturalmente o pecado faz a gente ter diante das pessoas, diante da igreja, diante até das coisas de Deus muitas vezes. E a gente então acredita que a igreja está aqui para me servir, de que Deus tem mais aqui a atender aos meus caprichos, e a gente vai entendendo que também as pessoas que amam a gente, ou as pessoas que a gente ama, têm o dever de atender às nossas exigências, de se enquadrar nos nossos critérios, de gostar do que a gente gosta, de estar disponíveis para nós, de serem como a gente quer que elas sejam. Mas será que isso é amor? É esse o conceito de amor? E aí muitas vezes a gente transfere isso para a igreja, e eu acho que Agostinho foi muito feliz quando ele disse o seguinte: olha, se você crê somente naquilo que você gosta no Evangelho, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. E eu parafrasearia ele, trazendo aqui para o contexto do amor à igreja, e diria que se você só ama a igreja que se enquadra nos seus critérios, não é a igreja de Jesus que você ama, mas a si mesmo. E esse muitas vezes tem sido o problema central de muita gente que não consegue viver o reino de Deus de forma comunitária, como ele foi projetado para viver desde a antiga aliança. Nunca foi projetado para ser vivido de forma individualista, isolada. O amor verdadeiro que a Bíblia ensina tem base no autossacrifício. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida aos seus amigos. Essa é a verdade do Evangelho sobre o amor verdadeiro. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos ainda pecadores. O amor de Jesus por nós é incondicional, se move até nós não por causa de quem nós somos, do que fizemos, do que merecemos, mas apesar de quem nós somos. E é nesse ambiente de gente tão imperfeito, como a gente ouviu ontem, que a gente vai aprendendo o que é o verdadeiro amor, de uma liderança que também não é perfeita. Então, nossa referência de amor é aquele que se entregou por pecadores como nós. Marcão usou ontem aquele texto do apóstolo Paulo, em Efésios 5, 25, ele fala: maridos, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Paulo está falando, olha, esse amor que o marido tem que ter pela esposa é um amor autossacrificial, não existe amor verdadeiro senão autossacrifício. E a nossa cultura, muitas vezes consumista, hedonista, narcisista, fica falando: não, tem que ser do meu jeito, eu vou regular as coisas, e todo mundo tem que se enquadrar na minha visão de cristianismo, porque senão eu vou procurar outra e vou em busca de outra, até que no final das contas eu descubro que eu não estou amando ninguém, muito menos a Jesus, eu só estou amando a mim mesmo. Jesus ensinou que o que é amor, amando mais a igreja do que a sua própria vida na terra. E aí, esse texto que a gente vai ler, na verdade essas duas passagens, relatam, na verdade, o modo como Jesus trabalha com Pedro, no coração de Pedro, para preparar ele para o trabalho apostólico que ele realizaria depois. Pedro pregaria e 3.000 se converteriam, seriam batizados naquele mesmo dia. Pedro exerceria curas milagrosas no seu tempo. Pedro seria usado como um grande apóstolo na igreja, seria o grande apóstolo Pedro, mas nesse momento ele ainda não era, ele estava sendo treinado. E Jesus fica talvez pensando assim: eu vou ascender aos céus, eu vou partir para a consumação da minha missão, mas será que Pedro, Jonatas, será que cada um dos meus discípulos está entendendo o que é o amor que eles têm que ter pelo meu povo, pela minha igreja? Será que eles estão entendendo que a missão só conseguirá ser cumprida por gente que de fato ama a igreja? E aí, eu queria caminhar com vocês nessas leituras, para a gente ir construindo essa imagem. Primeiro aí,
em Mateus 26, 31, diz assim: então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. O Pedro desse momento aqui é um Pedro muito convicto da sua fé, da sua fidelidade a Deus, da sua lealdade a Jesus. Ele era um Pedro que tinha no seu coração a ideia de que ele era muito mais fiel e leal do que os outros. Era um Pedro que olhava para a comunidade dos discípulos de Jesus e dizia: olha, essa gente aqui pensa que é leal a Jesus, mas o único que eu conheço que é muito leal mesmo a Jesus sou eu. Eu sou a pessoa que tem uma visão correta sobre Jesus, sobre o foco da missão. Mas será que ele era isso tudo mesmo que ele tinha convicção que era? Verso 69, pula aí. Diz assim: Pedro estava sentado no pátio. Nesse momento Jesus já estava sendo levado para a crucificação. E uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O que esse texto mostra para a gente é que existe uma ideia que Pedro tinha de si mesmo, como alguém altamente leal a Jesus, como alguém que estava disposto a morrer pelo Evangelho, como alguém que estava preparado para a missão de plantação de igreja, como alguém que estava disposto a amar essa igreja até o fim. E aí o texto revela para a gente depois, um Pedro sob pressão, que descobre que não era bem assim, que ele não estava com aquela bola toda. Gente, é muito fácil para a gente agora, 2000 anos, ler e julgar o apóstolo Pedro, mas a gente tem que ser capaz de trazer isso para a nossa realidade. Muitas vezes a gente tem uma ideia idealizada de si próprio, e a gente se julga muito capaz, muito leal, muito fiel, mas debaixo de certas pressões e circunstâncias, muitos roem a corda, muitos abandonam a fé, muitos desfazem relacionamentos, rompem com a igreja, muitos abandonam o caminho, porque era só uma questão de circunstância. Sabe aquela história que se fala sobre a igreja perseguida, por exemplo, na China, que é a igreja que mais cresce no mundo? Sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja perseguida, a igreja debaixo de pressão, é a igreja que está sendo provada no limite. E essa igreja, ela de fato só é igreja porque ama a igreja. Mas a gente tem uma situação tão confortável, tão favorável, que a gente ficou muito caprichoso, muito mimado, e a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, esquece que o amor que Jesus quer que a gente aprenda a ter é um amor autossacrificial. Eu não estou aqui para fazer as coisas do meu jeito, para impor o meu jeito de fazer as coisas. Eu estou aqui para servir a Deus, servindo pessoas diferentes, e é maravilhoso que sejam pessoas diferentes, que pensam diferente. Eu faria muita coisa diferente, mas que bom que não sou eu que faço. São pessoas que estão fazendo, e glória a Deus por essa diversidade, e glória a Deus porque isso é complementar no reino.
partir daquele momento, Pedro estava com seu futuro como apóstolo comprometido. A partir daquele momento, gente, Pedro poderia se tornar um próximo Judas, um próximo apóstolo traidor, que seria para todo o resto da história conhecido como um traidor, e nós não ouviríamos falar das coisas maravilhosas e grandiosas que Deus fez através de Pedro na igreja primitiva. Mas por que razão a história de Pedro tem uma guinada e não termina como a história de Judas? Aí o texto de João 21, finalmente, que a gente vai ler, a gente precisa entender. Diz o texto, então, Jesus já havia ressuscitado e agora senta com os discípulos, depois de ter passado por tudo aquilo, e diz assim o texto: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Entende como a pergunta de Jesus, que parece muito simples, tem um elemento de confrontação particular e específica para Pedro. Pedro, se lembra que você me disse que você amava mais do que todo mundo, que você era melhor do que todo mundo? E agora? E agora você continua com essa ideia fixa, de que você me ama mais do que os demais? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. O que Jesus está fazendo com Pedro, irmãos, é restaurando a condição decaída dele, autodestruída pelo seu ego gigante, inflado pelo seu senso de superioridade, e mostrando: Pedro, 3 vezes você me negou, e agora eu estou te dando a chance graciosa e misericordiosa de 3 vezes você reafirmar publicamente o seu compromisso comigo. Muita gente aqui pode estar vivendo uma situação em que olha para trás e fala: cara, quantas vezes eu neguei Jesus, quantas vezes eu caí, quanta coisa errada eu fiz, olha como eu era soberbo, olha como eu me achava melhor, mais espiritual, mais esperto, mais conhecedor de teologia, como eu era soberbo. Mas quando confrontado com Jesus, Pedro então agora é um Pedro quebrantado, é um Pedro completamente humilhado. E Jesus então faz esse teste com Pedro, porque ele sabia que ele não estava preparado para a missão. Diz o autor de Hebreus, capítulo 12, verso 4, diz o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Ele estava falando sobre esse tipo de provação que a igreja primitiva enfrentava. Será que eu e você estamos preparados para enfrentar as lutas e perseguições que já começaram sobre a igreja e têm se intensificado? Será que eu e você somos capazes de dizer assim: olha, eu amo a igreja até o fim, eu sou igreja até o fim, eu vesti a camisa, eu estou aqui para contribuir com a expansão do reino de Deus no mundo, eu estou aqui para servir vidas e abençoar vidas? O que esse texto nos ensina sobre esse amor à igreja, que é maior do que a nós próprios? Primeira lição: o amor pela igreja nasce da consciência de quem nós somos. Então a gente vê claramente aqui Pedro tomando consciência de quem ele de fato era, e agora entendendo que ele não era tudo aquilo que ele pensava que era. Conhece gente que pensa de si mesmo além do que convém? Pensa assim: ainda que todos sejam fracos, eu sou forte. Ainda que todos conheçam pouco a palavra, eu domino teologia reformada. Ainda que todos sejam imaturos, eu sou maduro na fé. Ainda que todos sejam desleais, a minha lealdade ao Senhor é inabalável. Ainda que todos sejam covardes,
eu sou corajoso na fé, eu sou destemido, o meu ministério é um ministério mais importante do que os outros ministérios, e muitas vezes o conselho não me dá o devido reconhecimento pelo meu ministério que eu desempenho na igreja, não aparece tantas vezes quanto deveria no telão, não tem tido a evidência que deveria ter. Eu tenho até pecados, mas não são nada comparados com os pecados de outras pessoas. E esse senso de superioridade é algo tão anticristão e anti-evangelho que é altamente tóxico para a gente. E aí Jesus confronta Pedro dizendo: eu asseguro a você que antes que o galo cante, ainda essa noite, a gente está falando do mesmo dia, do mesmo capítulo da Bíblia, você vai me negar 3 vezes. A gente não está falando de alguém que passou a partir dali por uma derrocada, mas no mesmo dia. Pedro era conhecido como alguém impulsivo, sanguíneo, como alguém que tinha respostas prontas, como alguém que tratava com simplismo o problema do outro, como um sabichão, não é? Como alguém que estava certo do seu preparo para a missão. Mas Pedro passaria por uma cirurgia na sua alma que mostraria que ele não era isso tudo. E agora ele está com uma profunda vergonha e tristeza. Imagine que você traiu a confiança de alguém e essa pessoa, num dado momento, pergunta para você assim: olha, você me ama? Diante da evidência da traição, que é prova de falta de amor, e você fica assim: cara, como é que eu vou dizer para essa pessoa que eu amo, se eu traí ela, traí a confiança dela? Você não se sentiria falso com isso? E aí os estudiosos entendem que Pedro foi ficando cada vez mais amuado, à medida que Jesus perguntava, aquela pergunta tinha um peso maior, e aquilo foi triturando Pedro por dentro, e ele foi tomando consciência do peso que tinha, aquilo que ele havia feito, a gravidade de ele ter negado o Senhor, e ele por 3 vezes reafirma: Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora Pedro reconhece que é apenas fraco igual a todo mundo, incapaz de amar a Deus como todo ser humano decaído, incapaz de ser fiel a Ele, o miserável pecador. Gosto muito daquela perspectiva do livro de Jó, em que no início do livro ele é um homem crente, firme, o próprio Deus dá bom testemunho dele, mas no final do livro de Jó, ele faz uma leitura de tudo que ele tinha vivido, de tudo que havia sofrido e o propósito de Deus, e diz: meus ouvidos tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Você pensa que eu pensava que tinha muita relação com Deus, mas Deus me submeteu a um processo dolorido, um processo demorado, em que eu sofri tanto, e esse sofrimento todo, tudo que Ele fez foi me aproximar mais de Deus, porque a sensação que eu tenho é que quanto mais humilhado eu estou, mais perto de Deus eu estou, mais vazio de mim mesmo, e mais cheio da presença de Deus, e do Espírito Santo. E esse mesmo Pedro depois escreveria: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pedro aprendeu que ele não era isso tudo, ele aprendeu o caminho da auto-humilhação, esse amor autossacrificial, esse amor que se submete à soberania e ao governo de Deus plenamente, que confia no Senhor, que virou um grande pastor para a igreja de Jesus, mas teve que ser moído até chegar lá, até que o amor dele pela igreja fosse provado. Deus quer que eu e você enfrentemos a mesma coisa. Será que a gente tem essa autoconsciência? Clovinho ontem falou aqui da parábola do servo impiedoso, né? Ou credor incompassivo, que na verdade não consegue enxergar uma coisa tão óbvia. Como é que, se alguém me perdoa uma dívida de 1 bilhão, eu não sou capaz de perdoar uma dívida de 100? Isso não tem lógica nenhuma, mas o coração pecaminoso e obstinado faz às vezes a gente pensar que o erro que o outro cometeu com a gente é muito mais grave e pesado do que o erro que a gente cometeu contra Deus. Quando, numa perspectiva do Evangelho,
Todos nós somos miseráveis pecadores e dignos da condenação eterna. Não fosse o sangue de Jesus derramado na cruz, todos nós já estaríamos mortos. E se a gente se esquece dessa perspectiva, a gente acaba com uma ideia muito equivocada de si mesmo e acaba deixando que essa ideia adoeça a nossa relação com o corpo de Cristo. Nossos conflitos relacionais têm muito a ver com o fato de que a gente está tendo uma leitura errada de si mesmo. A gente pensa de si mesmo além do que convém. A gente tem uma visão idealizada e a gente precisa expurgar essa visão, botá-la para fora e falar: Senhor, eu quero me ver como o Senhor me vê, miserável, pecador e redimido pelo sangue de Jesus, só pela graça do Senhor. Pastor Antônio Elias tinha uma frase que na verdade é uma frase comum que ele citava, que era: se você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não entra nessa igreja. E o porquê talvez vocês já tenham concluído, né? Que você vai estragar essa igreja. Se eu encontrar uma igreja perfeita, é melhor eu não entrar, eu, Jonatas, porque eu sei quem eu sou e eu vou estragar essa igreja, a não ser que eu entenda a graça e a mensagem central do Evangelho. A postura, irmãos, que a gente biblicamente tem que adotar diante da igreja, eu entendo, na minha leitura da palavra de Deus, que é a seguinte: eu nem sei como Jesus me permite, eu, Jonatas, fazer parte do corpo de Cristo, se não fosse, é óbvio, a obra de Jesus na cruz. Eu nem sei como é que eu posso integrar esse corpo santo de Jesus na terra, porque eu não tenho condições de refletir a beleza da santidade de Jesus, se o Espírito Santo não agir constantemente no meu coração. Se eu ficar um dia sem buscar a presença do Espírito, eu não sou capaz de refletir a beleza dessa imagem. Então como é que o Senhor deixa até que eu faça parte dessa igreja? Mais do que isso, como é que o Senhor me permitiu servir em algum ministério? Quem sou eu para servir em algum ministério da igreja? Então, se eu estou servindo de alguma forma, é puramente pela graça, bondade e misericórdia incondicionais de Deus. E quando a gente entende isso, a gente não consegue mais entrar em competitividade. A gente entende que, não foi do meu jeito, mas quem sou eu? Eu nem era para estar aqui. Eu era um condenado. Então, se eu estou aqui enxugando os pés do meu Senhor, é porque a graça dele se derramou sobre a minha vida, amém, irmãos? Quem sou eu para enxugar os pés do meu Senhor? Eu vejo tanta gente aqui que eu considero melhor do que eu, mais comprometida, mais engajada, mais sensível, que ora mais do que eu, e eu falo: meu Deus, eu não sou digno disso tudo. E a gente, quando faz isso, a gente, na verdade, procura imitar Paulo, né? Marcão citou ontem: Cristo, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu sei que eu sou o pior. Isso não é uma demagogia, isso é porque eu conheço a mim mesmo mais do que eu conheço todo mundo aqui, até mesmo minha esposa, Monique. E aí, uma vez que eu me conheço mais do que eu conheço todo mundo, aí eu posso agora, com uma ideia correta de mim mesmo, dizer como o apóstolo Paulo: eu sou o pior. E essa consciência todo cristão deve carregar. Deus quer que a gente enxergue quantas vezes a gente já atraiu Ele, não para nos humilhar gratuitamente, mas para nos levar a amar a igreja com todas as suas imperfeições. Eu olho em volta, vejo um monte de falha que um monte de gente fez e falo: cara, nenhuma dessas falhas é comparado com as falhas que eu já cometi. E essa auto-humilhação é fundamental para que o verdadeiro amor brote. O Senhor quer começar hoje um processo de restauração na vida daqueles que traíram Ele, que negaram a Ele, que têm falhado na caminhada com Ele, para preparar a mim e a você para o cumprimento da missão dEle no mundo. Segunda lição: só existe amor à igreja de Deus onde existe responsabilidade com seus filhos. Gente, amor é uma palavra muito gasta na nossa cultura, não é? Muitos da nossa cultura entendem que amor é um sentimento espontâneo que brota.
ou seja, muitas vezes um sentimento que é impulsionado por uma explosão hormonal, uma descarga de hormônios do prazer, quando na verdade, na Bíblia, amor tem muito mais a ver com questões práticas. E pensando de forma prática, Pedro não estava preparado para expressar verdadeiro amor. É interessante que Jesus diz assim para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Simão, Satanás está querendo peneirar você, Satanás está querendo submeter você à prova, Satanás está debochando do seu comportamento, Satanás argumenta comigo isso, fala, olha lá, está se achando cara, mas olha o coração dele, arrogante, soberbo. E Jesus não condena ele, ele fala assim, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, porque eu sei que você não está preparado. Ele tinha certeza que amava o Senhor, mas os fatos mostravam que ele amava mais a sua própria vida no mundo. E aí o Senhor fala para ele assim, olha Pedro, eu vou te dar a grande prova de amor, e a grande prova de que você me ama é, cuide das minhas ovelhas. Isso é repetido 3 vezes, cuide dos meus cordeiros, cuide dos meus filhinhos queridos. E essa atitude, irmãos, é uma atitude que os líderes e pastores devem ter, mas a gente que conhece a doutrina do sacerdócio universal, entende que todo cristão deve ter. O apóstolo Pedro diz, vocês são sacerdócio real. A Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. O que o sacerdote fazia? Intermediava, intercedia a Deus pela vida do outro, não é? Então o que a palavra diz é que todos nós estamos numa posição de interceder uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, o clamor, a súplica do pastor? Não, a súplica do justo. Todos nós temos autoridade, porque temos o Espírito Santo, e precisamos usar essa autoridade que Deus nos deu, para ser bênção na vida uns dos outros. A igreja saudável não é a igreja que tem super pastores, é a igreja onde cada membro entende a sua responsabilidade de pastoreio mútuo. E é isso que a gente, para a glória de Deus, tem visto crescer cada vez mais no nosso meio. Cada cuidado de cada líder da célula, de cada discipulador, de cada conexão que é feita dentro da igreja, juntas e ligamentos, não é? A vida da igreja interconectada, onde os membros visitam, os membros se preocupam, os membros oram uns pelos outros, os membros zelam pela saúde do corpo e fazem aquilo que meia dúzia de pastores sozinhos não seriam capazes de fazer, porque essa é uma igreja que entendeu com maturidade o que é uma igreja saudável. E aí, a gente tem exemplos na Bíblia, por exemplo, como o de Caim, que depois que ele mata Abel, Deus pergunta para ele, cadê o seu irmão Caim? E ele fala, eu por acaso sou responsável pelo meu irmão? Gente que não entende que é sim responsável pelo outro, acaba se tornando assassino do outro, acaba matando com palavras. João fala isso, e tem gente que mata do jeito que fala, e a gente foi chamado a zelar pelas pessoas. Jonas, como é que eu provo que eu amo a igreja? Eu diria, à luz desse texto aqui, que não tem outra forma de você provar isso, senão amando os seus membros, falhos, pecadores, diferentes, mas amando as pessoas que Ele colocou à sua volta para caminhar com você aqui, e que você vai ter paciência com essas pessoas, e quando elas errarem, você vai andar com elas a segunda milha, porque alguém andou com você a segunda milha lá atrás, alguém teve uma paciência enorme com você no início, e agora você quer passar isso adiante, porque você quer cuidar das ovelhas de Jesus, porque você entende que esse não é o chamado do apóstolo Pedro, mas é o chamado de todo cristão, cuidar das ovelhas de Jesus, amém, irmãos? E a gente se torna uma igreja cada vez mais saudável. O Ministério Igreja de Células costumava levantar esse dado, né? No Novo Testamento tem mais de 50 vezes a expressão uns aos outros se repetindo, mais de 50 vezes. O que Deus está querendo dizer com isso? Gente, vocês não foram chamados a viver no seu mundinho particular isolado, em que eu preciso
me alimentar espiritualmente, para me tornar uma pessoa cada vez mais virtuosa, uma pessoa diante de quem todo mundo para e fala: olha que pessoa virtuosa, que pessoa sábia, parabéns, aplausos. Só não. Eu estou aqui para me preparar, para servir pessoas. Eu estou aqui para me preparar para a missão. Eu entendo que quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele, porque a gente é um corpo só. E a palavra diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, vivam o corpo. E sem humildade, sem quebrantamento, sem esse senso de missão, é impossível isso acontecer, gente. Missão que Deus tem para nós não se resume em tratar o nosso próprio coração, não se resume em santificação, mas tem a ver com algo além, a gente olhar para fora. A igreja, a eclésia, é a comunidade dos chamados para fora. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém? As ovelhas são de Jesus, a igreja de Jesus, o ministério é de Jesus. Se perdermos o foco de Jesus e da sua glória, logo já não haverá amor e não teremos mais motivação para continuar. Então precisamos entender isso. Terceira e última lição aqui: amar a igreja, está disposto a levar a missão até o fim. É interessante que a nossa cultura é marcada por hedonismo, que é a cultura de que o prazer é o fim último da existência, não é? O narcisismo, em que eu preciso, não é, aparecer, eu preciso me mostrar, e o imediatismo. E o evangelho é contrário, essas três características da nossa cultura, ele colide com elas. Em primeiro lugar, tem muita coisa que a Bíblia diz que é muito mais importante do que o nosso prazer, e uma delas é a missão do reino. E segundo, nós precisamos morrer para nós mesmos. Então não tem cristão narcisista que seja um cristão saudável. O cristão pode se cuidar, pode buscar, né, Marcão, ó, botar um perfuminho, tomar banho, escovar o dente às vezes, pentear o cabelo, mas o cristão é alguém que sabe que foi chamado a morrer para si mesmo. Eu não estou aqui para minha causa, há um amor maior do que eu, há um projeto maior do que eu, e tudo que eu faço, eu estou investindo na minha família, estou cuidando da minha casa, mas até isso é parte de uma missão maior do que eu. Deus trata com a gente por meio de processos. É o terceiro problema da nossa cultura. A nossa cultura é imediatista, e Deus fala: não, eu vou submeter Pedro a um processo, e esse processo começou com 3 anos e meio de discipulado intensivo, e aí agora Pedro nega Jesus, aí Jesus restaura ele, mas isso não acabou. Agora ele vai se tornar um apóstolo da igreja, e lá para frente Paulo vai dar uma bronca em Pedro, e vai ter problema, ele vai ter que tratar, e vai ter que enfrentar. E é muito consolador a gente olhar para a igreja primitiva e ver que eles eram exatamente iguais a nós. Às vezes a gente idealiza, né? Mas dá uma lida em Coríntios, você vai se sentir até uma igreja, a gente se sente até uma igreja espiritual quando lê Corinto, a carta de Paulo aos Coríntios. Então, a gente precisa entender que nosso chamado é para levar a missão até o fim, e isso vai se dar por meio de um processo de automortificação, e um processo que no final vai levar ao nosso martírio, a nossa entrega plena e completa a Deus. Versos 18 e 19: digo a verdade, Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Jesus agora não pergunta mais nada para Pedro, ele não põe Pedro à prova, ele profeticamente anuncia para Pedro como seria o fim da vida dele. E o fim da vida de Pedro seria crucificação, só que ele disse assim: eu não posso ser crucificado como meu Senhor,
Segundo os historiadores, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E a gente precisa entender que Jesus chamou a gente a negar a si mesmo dia a dia, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. A gente foi chamado a uma entrega plena e total. Tem uma dinâmica que o pastor Roberto Laia, da Igreja em Células, fazia nos cursos, e eu vou fazer com vocês aqui. Aponta para cima assim e diz assim: Jesus já morreu. Agora aponta para a sua cabeça e diz: agora só falta eu. Gente, essa é a verdade, esse é o nosso problema. A gente não morreu para si mesmo ainda, a gente não está preparado a ir até o fim, mas Jesus é muito paciente, é isso que essa história toda conta para a gente. Ele está tendo comigo e com você a mesma paciência que ele teve com Pedro, está pegando na mão dele, levando ele, até ele se tornar o apóstolo que ele se tornaria. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Fiquem firmes. Está difícil, é muita luta. Isso se aplica à nossa missão como igreja, mas se aplica à nossa missão também dentro de casa. Tem muita gente aqui enfrentando reveses, lutas terríveis dentro de casa, no casamento, na relação com os filhos, e a palavra é a mesma. Isso é parte da sua missão como igreja, cuidar do rebanho que Ele confiou a você. Não desista desse rebanho, continue clamando, continue pastoreando, cuidando das ovelhas do Senhor, e vá até o fim com isso. Enquanto você for vivo, você está debaixo do chamado de Deus para cumprir essa missão, e ela tem muitas vezes diversas frentes. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Aplicações aqui para a gente concluir. Primeira, busque em oração discernir o modo como Deus tem te preparado para um propósito no seu reino. Procure discernir isso. Pedro demorou um pouco a entender e a discernir certas coisas, e às vezes a gente sofre porque a gente não está entendendo. Jacó teve um sonho, Deus mostrou para ele que ele se sobressairia sobre o seu irmão. Havia uma profecia de que o mais novo, o mais velho seria servo do mais novo. Só que desde o momento em que Jacó engana o seu pai e o seu irmão, e finalmente é chamado por Deus de Israel, e Deus separa ele para ser o patriarca que ele foi, e naquele momento que ele lutou com o anjo no val de Jaboque, lutou com Deus, passaram-se 20 anos, para que coisas significativas aconteçam na nossa vida. Às vezes leva tempo, Deus trata com a gente, prepara a gente, e a gente precisa durante esse tempo discernir em oração, buscar orar muito. Senhor, onde o Senhor quer me usar? O que o Senhor está me preparando para fazer? Senhor, quanta coisa precisa tratar na minha vida, vem tratar. Tudo que está acontecendo com você e comigo, inclusive esse retiro, é parte de um processo através do qual Deus está preparando a gente para servir a igreja e ao reino dEle. Uma vez eu ouvi um pastor falar uma frase que me marcou muito. Ele diz assim: olha, você não tem uma missão pessoal, Deus tem você para a missão dEle. E às vezes a gente vive como se a gente tivesse uma missão pessoal. Na verdade a missão é dEle, a glória é dEle, Ele é o protagonista. A igreja não é sobre mim e sobre você, a igreja é sobre nós, e a gente precisa entender isso. Deus quer tratar o nosso ego, Deus quer tratar a gente, ensinar a gente esse caminho de discernimento. Segunda aplicação: invista no serviço às pessoas, como quem sabe que para Deus o que vale é o amor prático. O amor da boca para fora, o amor da impulsividade. Ninguém vai mesmo que todo mundo te negue, eu não vou te negar, eu estou disposto a ir até a morte. Isso não convence Deus. O que convence Deus são atitudes práticas de obediência. Por isso a gente tem procurado ter como tônica aqui
na igreja a questão das aplicações, vamos levar isso para a prática, porque no modelo tradicional de igreja a gente vê que existe uma exaltação do púlpito, que mensagem maravilhosa, elaborada, eloquente, rebuscada, erudita, e durante a semana ninguém vive nada daquilo que ouviu. Gente, o que é isso? Não, o amor é prático, a gente tem que levar isso para a prática, e na prática é diferente. E Pedro apanhou, mas descobriu isso. Os apóstolos aprenderam que na prática existem muitas provas que são feitas e a gente é submetido a elas todo dia. E muitas vezes há pessoas que acham que o mundo gira ao redor delas e vivem como se fosse assim. Quais são suas maiores aspirações? Eu gosto muito da parábola do administrador infiel, do administrador infiel, em que Jesus conclui dizendo assim: olha, das riquezas desse mundo injusto, desse mundo ímpio, façam amigos, para que eles os encontrem nas moradas celestiais. Ele fala assim: olha, até mesmo dos recursos materiais desse mundo, e invistam em pessoas, porque coisas deterioram, mas almas são eternas. Então não tem nenhum investimento mais importante para a gente fazer do que na vida daqueles que a gente ama, que estão à nossa volta, começando pelo nosso núcleo familiar, mas expandindo para o nosso discipulado, para a nossa célula, para o irmão que está precisando de ajuda, amor prático, porque esse é o único que Deus conhece, esse é o único que a Bíblia prega, o amor vazio, muitas vezes, da poesia secular, esse Deus não reconhece. Terceira aplicação: esteja disposto a superar obstáculos e diferenças para ver a igreja florescer. Esteja disposto a abrir mão de visões particulares, de ideais, muitas vezes, de leituras teológicas particulares, para falar assim: olha, não é do meu jeito, é do jeito que Jesus quer que seja, e eu vou me submeter, e é no meio de todas essas diferenças que eu vou servir, eu vou superar obstáculos, dificuldades. Eu tenho dificuldade de relacionamento com essa pessoa, com aquela, mas eu vou superar isso em nome de Jesus. A igreja não é um projeto sobre mim, sobre você, é sobre um projeto sobre Jesus, o amado da nossa alma, amém? Senhor querido, obrigado pela tua palavra, Senhor, que mais uma vez mostrou como o Senhor é paciente, como o Senhor é gracioso, e como a gente é tão miserável, Senhor, mas é reconhecendo isso que a gente quer te pedir: vem nos ensinar a amar a igreja, e não da boca para fora, Senhor, que esse amor se concretize nas nossas relações, e que o Senhor abençoe cada célula que vai se reunir agora, e continue ministrando aos nossos corações ao longo desse retiro, em teu nome que te pedimos, gratos ao Senhor por tudo, Jesus, amém, Pai, amém, amém. Irmãos, o pastorzão está pedindo aqui para a gente fazer, já despedir para as células. Então, alguém aqui chegou depois e não sabe a tua célula? Esse é o teu caso, excepcional, você pode vir aqui que a gente vai tentar achar para você, tá bom? Então, os líderes podem, de repente, se reunir no mesmo lugar de ontem, né, para a gente não ter dificuldade. E quem não sabe ainda qual célula vai ficar, vem aqui que a gente vai apontar uma para você.